importante. Eu gostaria de fazer menção ainda, ligando a esse tema, os irmãos podem permanecer como estão. Eu gostaria de fazer menção de uma referência bíblica que está registrada no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, registrado por Mateus, no capítulo 24 e o versículo 13, quando o Senhor Jesus disse assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No mesmo capítulo, versículo 14, diz o seguinte, o Senhor Jesus falando: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ainda menção do versículo 35 do capítulo 24, onde o Senhor Jesus afirmou para mim e para ti, e para todo ser vivente que habita na terra, todo ser humano, ele disse assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja o nome bendito e eterno do Senhor Jesus. Gostaria de ainda fazer mais uma leitura na Bíblia Sagrada, onde está ligado ao tema deste trabalho, o tema acerca do fim, que está registrado no livro das Revelações, o último livro da nossa Bíblia Sagrada, em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Veja bem, meus amados e queridos do Senhor Jesus, a primeira referência que lemos fala a respeito do tema central da mensagem e da orientação que o Espírito Santo deu para os irmãos, para o pastor, para quem estava cuidando desse trabalho e desta obra que está sendo realizada aqui neste templo, sobre o fim. E esse dia do fim vem para todos. Não importa se é rico, se é pobre, se é grande ou pequeno, se tem influência na terra ou não, se tem mais instrução ou não, esse dia do fim vem para todos. E a referência que eu fiz em Mateus, Jesus está dizendo que aquele que perseverar, aquele que ficar firme nas promessas, no caminho do Senhor, no Evangelho, praticando, esperando a Ele com convicção e com fé, este será salvo. Aleluia. Há pelo menos duas maneiras de entendermos esse primeiro versículo. A primeira é: aqueles que estiverem como estamos aqui nesta noite, perseverando e servindo a Deus, no templo, em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, em todos os lugares, ao tocar a trombeta, como está escrito na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, nós que estivermos vivos, perseverantes, para nós chegou o fim, perseverou até o fim, será salvo. Existe ainda um outro momento da nossa vida e da vida de todos os nossos irmãos que já passaram para a eternidade, homens e mulheres, moços e moças, que dedicaram a sua vida, que não importaram com o que o mundo dizia, não importavam com o que as pessoas estavam falando, apedrejando, criticando, não se importaram, ficaram firmes nesta palavra, sabendo que o fim vem, e eles ficaram até o último dia da sua vida terrena, firmes na palavra, caminhando, servindo a Deus, perseverantes, fiéis. E muitos dos nossos irmãos e irmãs que já passaram para a eternidade, alguns foi de acidente, outro foi da própria velhice, outros Deus chamou de uma maneira misteriosa, outros ainda de maneiras inexplicáveis, outros passaram pela eternidade acometido de um câncer, acometido de alguma enfermidade que não é fácil, que ninguém deseja para um ente querido, que é muito doloroso. Mas eu quero dizer para todos aqui nesta noite, que todos esses servos e servas do Altíssimo, que perseveraram até o último dia de suas vidas, fiéis à palavra, com comunhão com Ele, e foram fiéis
fiéis até o fim. A minha Bíblia diz que eles estão melhor do que nós, e eles estão com essa promessa garantida em suas vidas. E no dia do arrebatamento desta igreja e dos salvos, a Bíblia diz aos Tessalonicenses que a trombeta soará e nós ouviremos a voz do Senhor como voz de arcanjo, e os que morreram em Cristo, perseveraram até o fim, ressuscitarão primeiro, e aqueles que morreram de acidentes, que o seu corpo foi dilacerado para o caixão e para a sepultura, todos eles e elas vão levantar da sepultura com o seu corpo transformado, completo, lindo, maravilhoso, mais alvo que a neve, aleluia, diz a Bíblia, e eles estarão com o Senhor para todo o sempre, aleluia. E nós que estamos aqui vivos, e a trombeta pode tocar ainda hoje, nós estaremos também com Ele, aleluia. Quantos acreditam nesta palavra e estão aguardando este dia, aleluia? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ainda há um outro versículo que fiz menção, e vamos chegar no centro da palavra e da mensagem que o Senhor colocou no meu coração. O versículo 14, onde Jesus diz que o evangelho vai ser pregado a toda criatura, a todo ser vivente, aleluia. A Bíblia discorre e vai nos ensinando. Acontece o arrebatamento, acontece o implante do governo do anticristo. Há 7 anos do controle dele, diz a Bíblia. Fala de uma maneira simbólica, mas estudando, analisando, a gente descobre o que significa as semanas que fala no livro de Daniel, e também a revelação no livro de Apocalipse. 3 anos e meio haverá uma falsa paz, fartura, dinheiro para todos, e o anticristo vai enganar a humanidade, que aqui ficará, que não subirá no arrebatamento. Porém, os crentes que estão levando as suas vidas espirituais de qualquer jeito, as pessoas que estão dentro das igrejas, só mantendo o cartão de membro e as suas posições, não tem compromisso com o Senhor, não tem compromisso com o evangelho, não estão levando a sério, estes vão ficar, e eles vão saber o que está acontecendo, eles vão dizer para as demais pessoas o que houve, o que aconteceu, e vão esclarecer para as demais, que se aceitarem a marca, se aceitarem o compromisso, a aliança com o anticristo, não haverá mais solução, não haverá mais jeito. O tempo passa, Israel rompe a aliança com o anticristo depois de descobrir que ele é pederasta, que ele apoia a sensualidade, que ele apoia o homossexualismo, que ele apoia tudo aquilo que vai de encontro contra a palavra de Deus. Israel, ao descobrir isso, rompe a aliança com ele. Israel é cercado, então, diz a Bíblia, e quando Israel estiver cercado para ser destruído por todas as nações que apoiarão o anticristo, Jesus Cristo, aleluia, descerá no Monte das Oliveiras para cumprir o que está escrito, e salvará 144 mil remanescentes do povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor pela promessa feita a Abraão lá atrás no livro de Gênesis. A igreja do Senhor estará, como está escrito em Apocalipse 19:9, a igreja, a noiva do Senhor fiel, os homens e mulheres, moços e moças, que não importaram em viver de acordo com o mundo, não importaram em estar misturado com o mundo, viver as suas vidas diferentes, eles andavam diferentes, eles se vestiam diferente, eles falavam diferente, negociavam diferente, se comportavam diferente, eles e elas, luz do mundo, sal da terra, diferenciados pela palavra do Senhor, esses estarão na glória com o Senhor nas bodas do Cordeiro. O tempo passa, segue a história e segue o cumprimento das profecias. Então o Senhor
coloca na terra o implante do tempo do milênio, onde a igreja fiel do Senhor reinará com ele aqui na terra, e nesse governo não haverá mais corrupção, nesse governo não haverá mais injustiça, nesse governo não terá possibilidade dos ricos comprarem a justiça humana e prejudicar os pobres, não terá mais como, porque quem vai reinar é um juiz, um senhor, um governador, o rei dos reis, que é verdadeiro, fiel, e na sua balança a medida é a mesma, é igual para todos, e juntamente com ele estaremos todos nós, e todos aqueles que estão por aí, por essa terra, perseguidos na China, perseguidos em muitos países, como na Índia, onde não se pode pregar o evangelho, não se pode andar com a Bíblia, não se pode fazer uma reunião como essa, para adorar a Deus, para pregar a palavra, aleluia, não se pode andar com a Bíblia por aí na praça anunciando. Países como esse, também há pessoas lá fiéis, que estará naquele dia, reinando com o Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aquelas pessoas que te perseguem hoje, que me perseguem hoje, que perseguem a igreja, que não gosta de ver a igreja diferente do mundo, que não gosta de ver um irmão, uma irmã, um moço, uma moça, falar que nós temos que ser mesmo diferente do mundo, que não gosta de ouvir a palavra verdadeira do evangelho, que não gosta quando um irmão no trabalho, na escola, na faculdade, em qualquer lugar, pregue a palavra verdadeira, anuncie e fale mesmo que Jesus é bom, maravilhoso, liberta, transforma, e que fez isso na sua própria vida. Estas pessoas que perseguem, que te criticam, que te jogam pedra, que atrapalha e dificulta a sua vida, estas pessoas não estarão conosco lá se não consertarem as suas vidas, mas todos nós que perseverarmos, nós estaremos com ele para todos sempre, aleluia. E estas pessoas terão que olhar para mim, para ti, para todos os fiéis e dizer: verdadeiramente o que estava escrito no evangelho era verdade. Verdadeiramente, quando pregava acerca do arrebatamento, de viver diferente, de ter compromisso com a palavra, era verdade. Agora não tem mais jeito para nós, porque ele já veio e levou a igreja. Alá, sui, nemanto e devas. Sui, nemanto e devas. Alá, sui, nemanto e devas. Aleluia. Termina o período do milênio e chega então o dia da mensagem desta noite, onde, associando ao tema que me foi passado, que o fim vem o fim, e eu associei com esse tema um tema que o Espírito Santo colocou no meu coração já há mais de uma semana atrás, porque já estava combinado e agendado há mais de 40 dias esse evento, e eu orei, busquei a Deus, e há cerca de uma semana, 10 dias, a palavra já estava confirmada no meu coração. De lá para cá então vim pedindo Deus graça, força, unção, e que Ele tivesse misericórdia de mim uma vez mais, para entregar tudo para a igreja eleita do Senhor, aleluia. E o tema que Deus colocou no meu coração é este: o dia do acerto final. O dia do acerto final. Terminou todas essas profecias cumpridas. Agora nós vamos chegar no versículo 35 do Evangelho registrado por Mateus, no capítulo 24, quando Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E agora nós chegamos no dia que Jesus falou acerca desse cumprimento. Se tu olhar na sua Bíblia aí, no capítulo 20 de Apocalipse, o versículo 11 ao 15, já começa dizendo assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles.
e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O primeiro versículo, entrando agora de uma maneira direta na palavra do tema desta noite. O primeiro versículo já vem respondendo que o dia que Jesus falou que passaria os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Esse dia chama-se o dia do grande trono branco do Senhor. Porque no versículo 11 diz que o céu e a terra não se achou lugar para eles. Passou. A partir daí começa-se o grande dia do final, do acerto de toda a humanidade que já viveu, e ainda os que estiverem vivos naquela ocasião depois do milênio. Nesta reunião será a maior reunião que já houve que haverá em toda a história da humanidade. Nunca houve nenhum show de Michael Jackson, que até pouco tempo, antes de passar para a eternidade, um dos maiores shows era o dele. Nem esse show reuniu tantas pessoas como nesse dia do fim, do acerto da humanidade com o Senhor. Nem John Lennon e os Beatles, nem Queen, nem Guns N' Roses, nem os grupos famosos da Bahia, nenhum desses artistas que atrai multidões, que enche estádios, mais de 1 milhão de pessoas na beira-praia no final de ano. Não, nessa reunião do dia do último acerto, no dia do fim, será a maior reunião de todos os tempos. Quem comparecerá nesta reunião? Nesta reunião estará lá todas as pessoas que já viveram na terra. A Bíblia diz na sequência do texto que lemos, que o mar, que a morte, que todos os meios que uma pessoa pode morrer, vão ter que devolver. A terra e o mar ter que devolver todos para aquele grande dia do acerto. Onde será esse grande dia do acerto final? A Bíblia deixa claro que este dia, onde todos nós encontraremos com Ele, acontecerá no ar, sustentado pelo poder de Deus, porque o céu e a terra passou, não há mais lugar para ninguém fugir, ninguém esconder, não terá mais como usar nenhum tipo de máscara. Ali todos vão ter que comparecer e dar conta, um por um, diante daquele que está sentado no trono. Louvado seja o nome do Senhor. Haverá naquela reunião muito choro, muita tristeza, muito lamento por parte desses que não quiseram aceitar a Jesus, ou desses que aceitaram, mas não levaram a sério. Mas existe um povo sofrido na terra, um povo peregrino na terra, um povo que mantém aliança com o Senhor, aleluia. Esse povo nesse dia estará alegre, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, porque diz a Bíblia que este povo, homens e mulheres, moços e moças, de todas as nações, estarão junto com o Senhor no trono para julgar os infiéis. Bendito seja o nome do Senhor. Quem mais estará nesta reunião? Nesta reunião estará
Todos os políticos que hoje levam suas vidas de qualquer maneira, aproveita do poder financeiro que tem, aproveita que a lei é eles que fazem, eles que julgam a eles mesmos. O poder judiciário está na mão deles, eles fazem o que querem. A lei é somente para nós. Eles estão acima da lei, pensa eles que vão ficar assim para sempre. Mas a Bíblia diz que hoje eles fazem isso. Hoje eles cometem injustiça, matam o pobre, matam o pequeno. Eles tiram o pão da mesa do trabalhador. Eles desviam as verbas. Eles são desonestos e fazem o que querem, e parece que estão bem, que estão vencendo, e vai ficar assim. Mas só parece que vai ficar assim, porque a Bíblia diz que naquele dia não poderão mais enganar, não poderão mais comprar o juiz, comprar o advogado, comprar o promotor. Eles terão que chegar diante daquele que está sentado no trono, junto com a igreja eleita e fiel, e vai ter que baixar a cabeça, reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, e ali será julgado segundo as suas obras. Quem mais estará nesta reunião, no dia do acerto final? Estará nessa reunião todos os líderes de todas as religiões da face da terra. Todos os líderes de todas as religiões que fizeram aliança com o mundo, que deixaram a palavra de Deus de lado, aceitaram as propostas de Belial, deixaram a sã doutrina, deixaram a palavra de Deus de lado e fizeram aliança com políticos, passaram o microfone santo e ungido da noiva do Cordeiro, colocaram políticos em cima do altar, colocaram pessoas adúlteras, desonestas, corruptas, para pregar no microfone da noiva. Eles se venderam, fizeram aliança com quem não deveriam. Todos esses líderes desviados da palavra estarão lá para ser julgados segundo as suas obras. Todos os líderes da igreja caída, entre elas a igreja católica, hoje os padres, os bispos, o papa, o clero romano, tem muito poder, muita influência humanamente falando. Eles estão por todos os países, no Vaticano, em Roma, eles têm até um poder de Estado. Ali eles fazem as próprias leis segundo a vontade deles. Eles no princípio, quando estavam ligados à igreja verdadeira, à igreja primitiva, depois que os apóstolos partiram para a eternidade, diz os historiadores, quem estuda acerca da história da Bíblia, a história da igreja, sabe disso. Por volta do ano 324 depois de Cristo, um imperador romano chamado Constantino, percebendo que perseguindo a igreja de morte, matando os cristãos fiéis, eles não estavam conseguindo acabar com o povo e diminuir o povo que seguia Jesus. Quanto mais eles matavam nas arenas com os leões, quanto mais eles matavam crucificados, quanto mais eles matavam degolado como mataram João Batista, quanto mais eles perseguiam. Quando o pessoal na arquibancada lá em cima via um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente derramar o seu sangue lá, mas não negar Jesus, fiel à palavra, quando eles matavam um lá embaixo, lá em cima convertia 100, 200, 300. E eles perceberam que perseguindo a igreja de morte não estava funcionando. E ele então reuniu-se com seus políticos no Senado romano e fez uma aliança com os cristãos. Ele fingiu que tinha convertido, ele fingiu que também ia seguir Jesus, e a partir dali, da primeira aliança feita com o político, a igreja ela deixou de ser fiel à palavra e começou a ver palpites e opiniões de homens dentro da palavra, dentro do ensinamento, e a igreja veio numa decadência terrível. A igreja chegou ao cúmulo por volta do século XIV de inventar uma inquisição com cartas do Vaticano, do Papa, para perseguir alguns cristãos que estavam lendo a palavra e queria pregar a verdade. E todo homem ou mulher que quisesse pregar a verdade caía na mão da Inquisição. Padres chamados representantes do Santo Ofício e matavam esses homens e mulheres torturados se eles não negassem a Jesus e a fé. Depois Deus levanta, entre outros homens e mulheres,
levanta por volta de 1517 Martim Lutero, num grande evento e avivamento da pregação da palavra verdadeira, e há então a grande reforma, e começa o movimento protestante, e pregando a palavra e protestando contra a heresia e apostasia que havia na igreja. Dali então começou a se enviar missionários para a Alemanha primeiramente, depois para os Estados Unidos, todos os lugares onde era possível, até chegar no Brasil por volta de 1909, 1910, com Daniel Berg, Gunaving e as suas famílias. E o evangelho vem sendo pregado, e a igreja, entre outras, fiéis à palavra, a que nós pertencemos durante muitos anos, até os anos 80, eu me lembro muito bem. Papai nos levou para a igreja, eu tinha 7 anos, eu me recordo muito bem. A palavra era pregada como ela é, havia diferença entre quem é e quem não é evangélico, quem é e quem não é servo de Deus. Mas com o passar do tempo, o nosso inimigo, Belial, ele sabe que no final, ele e todos os seguidores dele estarão debaixo dos nossos pés e dos pés do Senhor Jesus. Mas ele não desiste, não brinque com ele, não desiste, ele quer levar mais e mais para estar com ele neste dia do acerto final. Então ele começa agora, a partir dos anos 90, infiltrar de novo dentro dos nossos templos. Já tinha vencido nos Estados Unidos e na Europa, muitos lugares que eu tenho estudado a respeito, tenho ouvido alguns homens sérios, homens de Deus que têm andado por lá. Também a própria história da igreja tem mostrado, depois de vencer lá e enganar a maioria das lideranças nas grandes convenções, veio então para o Brasil, e a partir dos anos 90, ele consegue infiltrar de novo os políticos do nosso meio, e começa a misturar, mesclar, e a igreja vai perdendo a sua verdadeira identidade, e a roupa da noiva em alguns lugares tem sido manchada, tem sido marcada por coisas que não agradam ao Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus, que é fiel, que está na minha vida, na sua vida, na vida de todo homem e mulher, moço e moça, todo obreiro, todo pastor, todo servo de Deus, toda missionária, toda diaconisa, todo membro e membro da obra do Senhor, que é fiel, o Espírito Santo comunica da minha e da sua vida, e lá em cima há um memorial automático que sabe quem é e quem não é, quem tem e quem não tem comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. E o tempo continua passando, e nós estamos agora nesta hora final da igreja, porque tudo isso, meus irmãos, não é de se escandalizar, não é de ficar surpreso. Dói, machuca um homem, uma mulher, um obreiro, um servo do Senhor, que ama a obra de Deus, que tem compromisso com a palavra, que valoriza o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, que sabe que Ele não morreu de bala perdida, sabe que Ele não foi acidentado, Ele foi para a cruz do Calvário por amor a nós, derramou o seu sangue, Ele fez isso por opção e pagou alto preço para remir e perdoar os meus e os seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós que estamos atentos à palavra, com o olho na palavra e nos sinais, nós sabemos que isso é para cumprir as profecias. Isso nos mostra que Ele está às portas, que Ele está mais perto do que nunca. Mas veja bem, meus irmãos, no dia final, quem estará ainda mais lá naquele dia, além desses que já foram citados? Estará lá também todos os feiticeiros, todos os macumbeiros, que pegam o dinheiro das pessoas que não conhecem a palavra de Deus, engana elas, homens e mulheres, moços e moças, às vezes com boa vontade, às vezes com o seu suor do rosto, tira o dinheiro do salário de cuidar da sua família, e vai lá para pagar um despacho, uma macumba, alguma coisa para atingir alguém, para atingir A, B ou C. Estes e estas, enganadores, macumbeiros, feiticeiros, cartomantes, todos esses, hoje parece que eles estão bem, parece que eles estão em sucesso, aparecem na mídia, com todos os holofotes apontando para eles, dizendo que eles estão bem, e parece que vai terminar assim, mas a Bíblia diz que não vai terminar assim. Naquele dia, oh glória, o dia do acerto final,
eles terão que comparecer diante do trono branco para serem julgados segundo as suas obras. Aleluia. Quem mais estará lá naquele dia? Estarão naquele dia todas as lideranças dos segmentos que deveriam pregar a verdade, todos que deveriam, sem olhar para A, B ou C, não importa se o irmão é rico ou pobre, se é grande ou pequeno, mas esses líderes de segmentos evangélicos, de segmentos que deveria pregar a verdade de maneira imparcial, que deveria mostrar a palavra e a sã doutrina a todos de maneira imparcial, como a Bíblia diz, eles tratam alguns de um jeito e outros de outra. Naquela família nós não podemos tocar, irmão, misericórdia, não toca não, aquele irmão é muito poderoso, ele tem muito dinheiro, não mexe com ele não, o dízimo dele é muito grande, a influência dele é muito grande, não mexe com ele não. Quando é um pequenininho, um pobre, trabalhador, um irmão, uma irmã, que vive com a mão calejada, trabalhando, suando honestamente, que comete às vezes um deslize, querendo lutar, querendo ser fiel a Deus, mas erra um pouquinho assim, eles colocam todo o peso sobre eles, e pune, critica, e põe uma cruz, um fardo pesado. Mas aqueles que deveriam ser disciplinados, que deveriam trazer à frente, mostrar que a palavra de Deus é para todos, que não tem rico, nem pobre, nem grande, nem pequeno, que pode passar por cima do evangelho, por cima da palavra, eles não fazem isso, eles estão vendidos, eles estão aliançados com essas pessoas, e renegam a palavra da verdade. Quando uma irmã, um irmão, quer fazer um trabalho de evangelismo, um trabalho para ir alcançar as almas que está perecendo, que está lá jogado no Xalá. Quando é para ajudar um irmão, uma irmã, que quer fazer um trabalho de ir lá onde está o perdido, onde está o que mais necessita, para ler a Bíblia, para pregar, para fazer um culto ao ar livre, para ir atrás de verdade como está escrito, não só ficar acomodado na igreja rica com o tesouro, mas repartir para a obra, para apoiar esses irmãos e irmãs que querem fazer a obra, que quer pôr a mão no arado, para ir lá de casa em casa, levando até criança, levando até pessoa na cadeira de roda, como eu já vi, para ajudar a fazer a obra. Essas pessoas não têm apoio, essas pessoas não têm ajuda, essas pessoas são deixadas assim, vai com Deus, mas estes que deveriam ajudar, que deveriam pôr dinheiro, que deveriam pôr a mão junto, está apoiando, não fazem isso, não apoiam essas pessoas, e eles vão seguindo nos seus carrões, nas suas posições, nas suas convenções, e parecendo que vai terminar assim, parecendo que eles são donos do evangelho, parecendo que eles morreram na cruz para salvar a humanidade, parecendo que eles que manda na palavra, aleluia. E eles começam a tratar a igreja, a tratar a noiva do Cordeiro, que custou o preço de sangue, que custou o sofrimento de Jesus. Começa a tratar a noiva do Cordeiro como sendo a igreja sua. Eles não falam mais que a igreja de Jesus, e que eles, como eu, somos trabalhadores do evangelho, como servas e servas do Senhor que estão trabalhando. Eles não consideram assim mais, eles consideram que eles são os todo-poderosos, eles estão acima de tudo. A igreja é minha, eu faço o que eu quero, é eu que mando, a igreja é minha, o obreiro é meu, eu levanto, eu derrubo, eu é que faço, eu dou voz e tiro a voz. Naquele dia, aquele dia não terá como mais enganar. Eles vão ter que admitir, na presença da igreja fiel e do Senhor Jesus, que a igreja é do Senhor Jesus, que a noiva é dele. E eles vão dizer, segundo o que está em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, Senhor,
Mas Senhor, no seu nome não fizemos maravilha, não expulsamos demônios, não fizemos grandes prodígios no seu nome. E o Senhor Jesus lhes responderá abertamente para todos ouvirem: nunca vos conheci, todos vós que praticai a iniquidade. A iniquidade, irmão, significa, entre outras coisas, saber que algo é pecado e continuar fazendo, saber que algo não condiz com o evangelho de Cristo e continua fazendo, saber que nós não estamos na igreja para ter privilégio para nós, mas sim para servir o necessitado e anunciar o evangelho, e não fazer. É saber que nós devemos apoiar todos os nossos irmãos e irmãs que têm coragem de deixar os seus afazeres, às vezes cansados e cansadas, e ir num dia de sábado ou feriado, na feira, nos bairros, onde tem pessoas carentes e necessitadas da palavra. Saber que precisa ajudar e apoiar, investir dinheiro do tesouro, dinheiro do dízimo, para isso também, e não fazer. Isso é iniquidade, é ser negligente. Naquele dia, todos estes homens, chefes de convenções, presidentes de grandes campos, que trata a igreja como se fosse deles, que trata a noiva do cordeiro como se fosse uma empresa, vão ter que prestar conta diante daquele que está diante do trono. E a igreja, junto com todos os servos fiéis, junto com todos os pastores, obreiros, missionárias, servos do Senhor, membros da igreja fiéis, estarão com o Senhor no trono, com as suas vitórias na mão, coroa, julgando um a um, porque está escrito que passará os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Aleluia, aleluia. Quem mais, pregador, estará naquela reunião do dia final, no dia do acerto? Quem mais estará lá? Estará lá nesta reunião todas as esposas que enganam seus maridos, todos os maridos que enganam suas esposas, todos os filhos desobedientes aos pais, que mentem para os seus pais, que vão para a escola e não vão, que vão para ali e não vão, vão para lá, diz que vem para a igreja ou vai para o congresso e não vai. Todas essas pessoas que estão dentro da igreja, em todos os lugares da face da terra, usando de engano, porque é fácil enganar o ser humano, é fácil enganar. Naquele dia, tudo que está oculto, diz a Bíblia, será revelado. Tudo que escapou aqui, tudo que os detetives não deu conta de pegar, tudo que as câmeras não deu conta de filmar, todos estarão lá para dar conta. Mães que juntam com seus filhos para mentir para o pai e enganar o pai, pai que junta com seus filhos para mentir e enganar a mãe, todos eles estarão lá. Hoje eles enganam o pastor, o ministério, enganam a sociedade, enganam todo mundo, mantém uma máscara, um estilo, uma embalagem, e continuam caminhando, continuam mantendo a sua posição, com seu cartão de membro no bolso, com a sua credencial, participando da ceia, indignamente da Santa Ceia, e vão seguindo, enganando a todos. Mas existe um que tem os olhos que tudo vê, existe um que tem os olhos que vê através das paredes, que vê além das muralhas dos motéis, que vê além das prisões, que vê além dos presídios, que vê além das fortalezas, das mansões. A Bíblia diz que os olhos do Senhor tudo vê. Não adianta ir para a profundidade, Ele está vendo. Não adianta ir para o prédio mais alto dentro de um cofre, Ele continua vendo. Naquele dia será o dia de todos fazer o acerto final. Mas a igreja fiel, a igreja comprometida com o Senhor, estará com o Senhor no trono, eleita, feliz e glorificando o nome do Senhor. Quem mais estará naquele grande dia do acerto final? Porque o fim vem, vem o fim. Naquele dia não poderá escapar Hitler, que matou, só registrados 6 milhões de judeus, homens e mulheres inocentes. Estupraram as filhas deles na sua presença. Quantas mulheres e homens missionários foram sacrificados. Ele não poderá fugir naquele dia. Naquele dia estará todos estes que hoje compram a justiça humana,
Eles têm a imprensa, a mídia, a televisão na mão. Eles fazem o que eles querem, humanamente falando. Eles põem uma pessoa por cima, põem por baixo, eles caluniam. Eles pegam uma pessoa que não vale nada, uma pessoa torta, uma pessoa que não tem nenhuma moral, nenhum compromisso com Deus, e coloca lá em cima e fala que ele e ela é artista, que é o tal. E pega uma mulher, um homem, uma pessoa de bem, uma pessoa fiel, e coloca nas suas novelas, nas suas telas, só para criticar, para zombar. E eles pensam que estão zombando daquelas pessoas, daqueles moços e moças. Mas quando eles fazem isso, eles estão zombando e cuspindo naquele que pagou o preço da cruz do Calvário. E ele está vendo, e ele vai pedir conta naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje, meus irmãos preciosos de Cristo, ainda é noite oportuna, momento oportuno. E tu, meu irmão e minha irmã, que está ouvindo esse serviço de som, aí às vezes no seu trabalho, na sua casa, no seu lar, e que está ouvindo esta palavra, esse dia vai chegar para ti também, para todos nós. Mas hoje ainda é momento oportuno, porque o fim ainda não chegou. Ainda é noite de salvação, ainda é noite de conserto, ainda é noite de aliança com o Senhor Jesus, para tu estar juntamente com todos os fiéis, para tu estar naquele dia junto no trono, alegre, feliz, glorificando a Deus, naquele dia onde haverá tristeza para a maioria. Para nós os fiéis que permanecerem até o fim, será dia de alegria, será dia de felicidade, será dia da nossa vitória completa, e para sempre estaremos com o Senhor Jesus. Nesta noite, todos nós que aqui estamos, o Espírito Santo está falando comigo e contigo, com pessoa que já tem um compromisso de fazer a obra e quem não tem. Está falando que é necessário cada um de nós nos doar um pouco mais para a obra. É possível e necessário a gente dar um passo a mais, nos gastar um pouco mais na obra. É necessário que nós, ainda quando não veio o fim, estendamos as nossas mãos para os nossos filhos, sobrinhas, pai, mãe, amigos, irmãos que estão afastados, que foram apedrejados, que foram caluniados. Ainda é necessário que eu e tu deixemos um pouco, mesmo que seja difícil na nossa caminhada, no nosso trabalho, tão difícil do dia a dia, mas é necessário que nós façamos um pouco mais de esforço para alcançar alguém, para ajudar alguém, para adotar alguém espiritualmente e também na vida secular, de braços dados. É necessário, porque ainda é tempo de ajudar a muitos. Observe bem, meus irmãos, servos e servas do Altíssimo, todos os exércitos do mundo, todos têm um trabalho, uma equipe que é mais conhecida entre eles como padioleiros. Padiola é um serviço de resgate, de ajuda, onde se amarra um lençol, o que for necessário, em uma madeira, e põe alguém que está ferido, e junta 2, 3, 4, o que for possível, e sai carregando aquele soldado, aquela pessoa que está ferida, e leva para o lugar de teu tratamento, o lugar de teu cuidado. E nós, como povo de Deus, servos e servas dele, a Bíblia nos compara como soldados, como alguém que milita nesse exército do Senhor. E eu observo entre o nosso povo, no nosso meio, todos nós, não isento ninguém nesta hora. O Espírito Santo tem me mostrado e cobrado também de mim, porque essa obra é de todos. No nosso meio pouco se vê equipes de padioleiros, equipe para ajudar, para estender a mão e ir atrás do caído. Às vezes entre nós é possível ajudar a muitos, mas às vezes, muitas vezes, nós achamos melhor passar o largo e deixar. E o Senhor Jesus
nesta noite nos chama a atenção, dizendo que o fim vem, está vindo para todos, mas a palavra de Deus hoje ainda está aberta, ainda é possível, e nós podemos alcançar alguém. Eu gostaria nesta hora que cada um de nós pensasse em alguém, lembrasse de alguém, e em nome de Jesus fizesse esse compromisso verdadeiro, legítimo com o Senhor. Não é comigo, não é com o pastor, porque nós não poderemos ver, e nós também fazermos, eu também, está adotando alguém para ajudar nesse resgate, para naquele dia nós podemos estar junto com o Senhor no trono. Saiba, meus irmãos, estou concluindo, por mais que pareça, pelo que a mídia mostra, que quem está bem é esses que estão bem financeiramente, aumentando os seus templos e o poder aquisitivo. Por mais que pareça que é isso que é sinal do crescimento do Evangelho, a Bíblia mostra, o Evangelho é claro em dizer que não é isto que mostra e que prova que o Evangelho do Senhor tem sido anunciado. Multidões de pessoas apenas para ouvir ou ver movimentos de cura física ou de supostos milagres. Entenda bem, meus irmãos, o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa, e o mais importante de todos, é o arrependimento dos pecados e reconhecer a necessidade de ter Jesus como único e suficiente Salvador. Foi Ele mesmo que disse que é melhor entrar no céu faltando um membro do corpo do que ter o corpo todo e ir para o inferno. Foi Ele que disse que é melhor ter a salvação do que ter todas as riquezas aqui da terra. Meus queridos e amados de Cristo, vamos continuar atentos para a palavra e sabendo que a nossa missão e o mais importante é nós continuarmos dando testemunho verdadeiro da palavra, sendo luz do mundo e sal da terra no nosso viver, e anunciar isso para as pessoas, e saber que existe 3 coisas na vida de um ser humano que ninguém pode conseguir por mérito seu. A pessoa pode conseguir sucesso financeiro, Deus permitindo e dando fôlego de vida. A pessoa pode conseguir trabalhando, esforçando, mesmo sem ter compromisso com a Bíblia e sem ter compromisso nenhum com nenhuma igreja. Pode observar na cidade que as pessoas mais ricas materialmente são pessoas ímpias, são pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. Mas o dinheiro delas, o sucesso delas, os diplomas, todo o seu poder humano não pode conseguir algo que esse povo que está reunido aqui e em outros lugares cultuando a Deus conseguiu sem ter que gastar nenhum centavo: perdão de seus pecados. Primeira coisa, ninguém pode conseguir sozinho e nem comprar perdão dos pecados. Foi pago um alto preço na cruz do Calvário, e é necessário confessar, crer com o coração e com a boca confessar, como está em Romanos 10:10. Outra coisa, não adianta estar na igreja grande, não adianta estar com a melhor posição e o melhor horário na televisão, falando que é o apóstolo tal, o missionário tal, aparecendo mais do que o Evangelho, falando mais do nome da instituição da igreja dele, no nome dele mesmo, do que no nome de Jesus. Não adianta isso, porque isso, sem o Senhor Jesus, não poderá livrar ninguém do inferno. Ninguém. Livramento do inferno somente mediante ao Senhor Jesus Cristo e o sangue dele, que purifica de todo pecado. Terceira coisa, fato, que ninguém pode comprar ou conseguir pelos seus próprios méritos. E não adianta estar por cima em todos os horários. Não adianta estar por cima e dizendo que está podendo. Salvação ninguém é capaz de conseguir, a não ser mediante a palavra da cruz, através de Cristo Jesus. Salvação só em Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, concluindo e devolvendo o microfone, mais vale
estarmos aqui num pequeno número, mas vale estarmos fazendo a obra do Senhor na nossa casa, que começa tudo lá, no trabalho, onde nós pudermos, com dificuldade, de um em um, de cada vida, de cada um, parece que está indo devagar, mas é mais importante assim, e havendo arrependimento de pecado, de arrependimento e havendo transformação de vida, pessoas que nós percebemos que realmente querem seguir o Senhor Jesus. E Ele mesmo disse que para segui-lo tem que renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Evangelho sem cruz não é o evangelho da salvação. Ele diz que o fardo dele é leve, mas não diz que não teria fardo. Portanto, em o nome do Senhor Jesus, gostaria de convidar a igreja a estar de pé e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por esta palavra direta e objetiva, e que Ele continue fortalecendo cada um de nós, e nós vamos estar esforçando mais, nos unindo mais com quem quer fazer a obra, com quem quer permanecer fazendo a obra. Vamos continuar firmes nas promessas do Senhor até o fim, na palavra, como ela é, e assim nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não perderemos o nosso tempo, nós estaremos eleitos com Ele, aleluia. Soberano e eterno Deus, eu louvo ao Senhor e oro nesta hora juntamente com a sua igreja. Oro, Senhor, intercedo em favor dos nossos cônjuges que não puderam estar aqui, esposa, esposo, filhos, pessoas que o inimigo tem tentado tragar, tem tentado tirar, pessoas que cresceram dentro do evangelho, dentro da tua casa. O pai às vezes ensinou, a mãe às vezes lutou e luta até hoje, tem lutado, e o inimigo tem tentado de todo jeito atrapalhar, tragar, enganar. Em o nome do Senhor Jesus, na autoridade do poder do sangue de Jesus, eu quero repreender toda seta maligna, toda má influência, todo trabalho mal feito contra estas pessoas, em o nome de Jesus, que é mais poderoso. Eu repreendo todo mal, eu repreendo todo levante contrário, em o nome do Senhor Jesus, e te glorifico, Senhor, por essa oportunidade, e nos guarde, Senhor, cada um de nós, para continuarmos firmes nas tuas promessas, firmes na tua palavra, hoje e sempre, até o encontro do Senhor com a tua igreja, com a noiva, até o dia do grande final, do povo ímpio, mas do dia da vitória eterna da tua igreja fiel. Em nome de Jesus te agradeço. Amém.